Well, let me begin by expressing my delight in having been invited to be with you this conference. Gostaria de começar dizendo o imenso prazer que é ter sido convidado a pregar aqui nessa conferência. One of the reasons why I really love this conference is because of the emphasis on biblical teaching. E uma das razões pelas quais eu amo vir a essa conferência é por causa da ênfase que nós damos aqui aos ensinamentos bíblicos. But also, over the years, Manaus has become a second home to my wife and myself. Mas além disso, através dos anos, Manaus se tornou uma segunda casa para mim e para minha família. And I really mean it from the depth of my heart. E eu falo sério, eu falo do fundo do meu coração. Well, this conference is on the topic of God. Ora, o tema dessa conferência é Deus. And there is no more important subject that anybody can ever think about. E é certo que não há um tema mais importante para nós refletirmos. Because God is the one who has created the entire universe. Que afinal Deus foi quem criou o universo inteiro. He is the one who governs the whole universe. Ele é aquele que governa o universo inteiro. He is the one who has brought us into his world. E além disso, ele é quem trouxe-nos a este mundo. And therefore, as we relate to him, we are better able to relate to life itself. E portanto, quanto melhor nós nos relacionamos com Deus, melhor nós nos relacionamos em toda a nossa vida. People who don't know God don't know how to live their lives. Pessoas que não conhecem a Deus não sabem como viver a vida. It is like going through a forest without a compass to help you. É como ir numa floresta adentro sem um compasso, sem uma bússola, aliás, para te guiar. Surely it must be very frustrating. Com certeza deve ser uma experiência muito frustrante. But more than that, this God is also the one who provides us a way of salvation. Mas veja bem, esse também é um Deus que dá e provém um meio para a nossa salvação. Because he is the offended party, he tells us how to take away that offense. Porque como ele é a parte ofendida pelo pecado, ele nos ensina como nos livrar dessa ofensa. And finally, when we come face to face with death, he is the one we must finally meet with face to face. E quando nós confessamos isso face a face com ele, ele é aquele que nós vamos encontrar no final também face a face. So the most important question that anyone can ever answer is, am I in right standing with God? E a pergunta mais importante que qualquer pessoa deve responder é: eu estou bem com Deus? But in order for you to really be bothered about this, you need to appreciate the greatness of this God. Mas antes mesmo de você se fazer essa pergunta, você precisa, na verdade, se deliciar com a grandeza de Deus. Different preachers are going to handle different sides of this topic. E diferentes preletores irão abordar aspectos diferentes do mesmo tópico. For me, I'm basically answering this statement by saying our God is worthy of all glory. Quanto a mim, o meu tema se resume nessa frase: nosso Deus é digno de toda a glória. In other words, he is a God who is worthy of worship. Em outras palavras, eu quero dizer que ele é o Deus digno de louvor e adoração. It is the very reason why he has created this entire universe. Louvor e adoração é a razão pela qual ele criou o universo inteiro. Think about it for a moment. Pense nisso por um minuto. That we only occupy a little planet in this vast universe.
Pense que nós ocupamos um planeta bem pequenininho nesse universo imenso e vasto. If the universe was about us, then surely too much of it has gone to waste because we only occupy a small corner of this vast universe. E se essa criação fosse acerca de nós, com certeza tem algo errado, porque afinal a gente ocupa uma parte tão pequena de algo que é tão imenso. But because it's all about God, Mas porque na realidade é tudo sobre Deus, it has not gone to waste então com certeza não tem nada de errado. because it is all there to display His glory. Porque o universo, na verdade, está lá para manifestar a glória dele. And it is something of this that we are looking at together from Psalm chapter 8. E nós vamos refletir um pouco sobre esse tema lá em Salmos capítulo 8. Let me Capítulo 8. invite your attention to that psalm. Gostaria de chamar a tua atenção para este Salmo 8. In the great hymn book of the ancient church, No grande inário da igreja primitiva, a lot of it has to do with the worship of God. e muito desse inário tem a ver com a adoração ao Senhor. And Psalm 8 is one of them. E o Salmo 8 é um deles. It was written by David. Foi escrito por Davi. We don't know when it was he wrote it, Nós não sabemos quando que Davi escreveu esse salmo, but we can guess what he was doing when he wrote it. mas nós podemos imaginar o que ele estava fazendo quando escreveu esse salmo. For we notice in verse 3, Porque a gente percebe no verso 3, he says, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place." o salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Have you ever had this kind of experience? Por acaso você já passou por uma experiência assim? Where you go out into the countryside at night Quando você vai no interior e você está do lado de fora de casa, away from the bright lights of the city. e bem longe das luzes dos holofotes da cidade. You are out there where you don't have any lights to disturb your eyesight. E você está no interior onde essas luzes fortes não atrapalham a tua visão dos céus. And it's a cloudless night. E é uma daquelas noites sem nuvens. You look into the sky Então você olha para os céus and you see stars upon stars upon stars. Então você vê milhões e milhões e milhões de estrelas. And you think, wow, E aí você para e diz: nossa, whoever made this must be a glorious being. quem quer que tenha feito isso deve ser alguém muito maravilhoso. That's something of the experience that David had here. Eu aposto que foi uma experiência assim que Davi teve no Salmo 8. He says, the moon and the stars which you have set in place. E ele diz: a lua e as estrelas que estabeleceste. Obviously, this was at night rather than during the day. Obviamente, isso aconteceu à noite e não durante o dia. Because during the day, it is the sun that attracts your attention. Porque durante o dia o que atrai a nossa atenção é o sol. That glorious beam that gives us light. Aquele astro glorioso que nos dá luz. But for David on this occasion, it was the vastness of the sky. Mas para Davi aqui nessa ocasião foi a imensidão dos céus. And so he sits down and begins to write the way he was
feeling on the inside. Então Davi senta e começa a escrever acerca daqueles sentimentos que estavam dentro dele. And the very first expression is to simply say, God, you are worthy to be worshipped. E a primeira expressão dos sentimentos de Davi é justamente: Deus, tu és digno de adoração. We notice that at the beginning of the psalm and also at the end. E a gente pode ver isso tanto no início quanto no fim deste salmo. Verse 1, Veja no verso 1. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Notice that that's the way the psalm also ends. E veja que é dessa maneira que este salmo também termina. Verse 9, Lá no verso 9. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Surely that's the way we also should feel when we observe what God has done. E certamente, quando nós observamos as obras de Deus, nós devemos nos sentir dessa maneira. Worship must always have something of that emotional element. Adoração sempre vai ter algo sentimental. You can't miss it from these words. Você não pode perder isso aqui nessas palavras. Oh Lord, our Lord, Ó Senhor, nosso Senhor, how majestic is your name in all the earth. quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Is that an expression of your worship? Minha pergunta é: essa é a expressão do teu louvor? Where you are taken up with the majesty of God. Você tem apreciado também a majestade de Deus, The glory of God. a glória de Deus. Not glory that you are giving to Him in praise, Não apenas a glória que nós damos a Ele em louvores, but the glory that is affecting you and causing you to worship. mas também aquela glória que é expressa e nos afeta de fora para dentro e nos leva à adoração. That's what he's talking about here. É disso que Davi está falando When aqui. he says, how majestic is your name. Quando ele diz quão magnífico é o teu nome. Because God's name is the channel through which He has revealed Himself. Porque o nome de Deus é o canal pelo qual ele revelou a si mesmo. God's name describes something of who God is. O nome de Deus descreve algo sobre quem Deus é. That's why when introducing Himself to Moses, É por isso que quando ele se apresenta a Moisés, He said, tell them that I am has sent you to them. ele diz a Moisés: diga a eles que o eu sou te enviou até eles. And if they ask who I am who I am. E se eles te perguntarem quem eu sou, responda: eu sou o que sou. I am the indescribable one Eu sou aquele que é indescritível, who has revealed himself to mas this world. que se revelou a este mundo. How majestic is your name. Quão magnífico é o teu nome. In other words, every time I think about who you are, Em outras palavras, todas as vezes que eu penso, Deus, sobre quem tu és, the aspects of majesty and glory come to my mind. os aspectos de majestade e glória vêm à minha mente. I cannot help but worship you. E eu não posso fazer outra coisa senão te adorar. And he says there that this glory of your name is throughout the whole earth. E fala também aqui que essa glória desse nome, ela está em toda a terra. It is like everywhere I look, this
revelation of your being is being seen by me. Ou seja, a revelação do teu ser, Deus, eu posso vê-la em todos os lugares para onde eu olho. If it is the way in which we sense the sun when the sun comes out during the day. Está no modo como eu sinto o sol quando o sol nasce de manhã. It doesn't matter where you are. E não importa onde você está. You feel the effect of the sun. Você vai sentir de algum modo o efeito do sol. In Psalm 19, Em Salmo 19, this is the way in which the psalmist puts it. é dessa maneira que o salmista diz. Our brother will read for us verse 1 down to verse 6. O nosso irmão intérprete vai ler do verso 1 até o 6. Psalm 19, verse 1 to verse 6. Salmo 19, do 1 ao 6. And I want you to notice the way in which the psalmist here is bringing out the majesty of God that spreads across the whole earth. E eu quero que você note aqui a maneira pela qual o salmista expõe a majestade de Deus espalhada por toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. You see, this is the reason why Veja bem, essa é a razão pela qual that it doesn't matter which part of the world you go to, que não importa o lugar do mundo aonde você vai, you will find that human beings are religious. você vai perceber que o ser humano é sempre religioso. They have a sense of God. Neles está esse senso da existência de Deus. Now, it may be with details which are wrong, but they have a sense of God. Mesmo que esse senso esteja distorcido com detalhes errados, ainda assim é um senso sobre a existência de Deus. The psalmist is telling us here that creation itself, day by day, speaks to us about this God. E o salmista aqui nos diz que a criação mesmo, dia após dia, nos fala da existência de Deus. He says there's no speech where this is not being heard. E é como um discurso que você não pode ouvir. He says the voice goes from one end of the world to the other. Mas essa voz vai de uma extremidade do mundo até a outra ponta. And then he speaks about the sun itself. E ele fala do sol também. He says it is like a majestic bridegroom E ele, on his wedding day marching out. e ele fala que é como um noivo em sua beleza marchando no dia das suas núpcias. Or like a strong man who is now coming out in all his strength. Ou então como um homem forte vindo em toda a sua força. That's the way this brilliant sun is. E é dessa maneira que esse sol brilhante é, Going from one end to the other. indo de uma extremidade até a outra. Come on, you ought to sense that whoever is behind all this must be glorious and majestic. Não é possível que você ainda não tenha percebido que quem quer que esteja atrás de toda essa glória é um ser magnífico. He must be worthy of worship. E alguém que é digno de ser adorado. It is why he has made us. E é por isso mesmo que ele nos fez. We only find our fulfillment as we worship this great being. Nós só encontramos o nosso propósito se a gente adorar este ser. I ask once again, E eu pergunto de novo. do you know anything of this religious emotion Você sabe alguma coisa sobre esses sentimentos e sensações religiosas? that says, "Oh Lord, our Lord, how majestic is your name
in all the earth. e que diz: Senhor, ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. You see, back to Psalm 8, De volta ao Salmo 8. the psalmist is introducing the psalm with the emotion that he already has. O salmista ele inicia esse salmo com os sentimentos e emoções que ele tem aqui dentro. Now he goes on to tell us where this emotion has come from. E ele vai nos explicar de onde vieram essas emoções. He mentions two areas, E ele menciona duas áreas. and we'll think about those two areas tonight, E hoje à noite nós vamos falar sobre essas duas áreas. and we'll also think about them tomorrow night. E nós vamos refletir um pouco mais sobre essas duas áreas amanhã à noite. The first area, he calls it above the heavens. E a primeira área que ele fala é sobre os céus, acima dos céus. And then the second area E a segunda área is here on earth. é aqui nesta terra. In other words, when I look up and when I look down. Em outras palavras, quando eu olho para cima, para o alto, e quando eu olho para baixo. I am amazed by your glory. Eu estou sempre impressionado pela tua glória. Let's quickly look at those two areas. Vamos olhar rapidamente essas duas áreas. First of all, when I look up, Primeiro, quando eu olho para o alto. he says there, Ele diz aqui: O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. That's one. The second part of this. Ok. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. What is it that he's talking about there? Do que ele está falando aqui? Well, in a sense, it's what he also says in verse 3. Em um certo sentido, é o mesmo que ele fala no verso 3. When he says, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Quando ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. You see, in Bible times, they would think in terms of heaven, first of all, in terms of that place where you see the clouds. Veja bem, nos tempos bíblicos, quando eles pensavam em céu, o primeiro é a atmosfera, onde nós vemos as nuvens. But then they would also look further than the clouds, Mas havia também um céu depois das nuvens. especially when they are now at night and gazing at the stars. Especialmente quando eles estavam admirando os céus e podiam ver as estrelas e os astros. Their minds go on and on and on. E em sua mente a admiração ia longe, longe, tão longe. It was at a time they did not have telescopes. E naquela época não havia telescópios. So they did not realize that each one of those stars was like the sun that belongs to our solar system. E eles não tinham ideia de que alguns daqueles pontinhos, na verdade, eram estrelas como o nosso próprio Sol. All they were seeing were these small lights that were continuing far and far away. Tudo que eles podiam ver é esses pontinhos de luz piscando de tão, tão longe. And the psalmist here is saying, you have set your glory above the immediate heavens into the furthest heavens. E o que o salmista está dizendo aqui, ele está falando para Deus: tu puseste a tua glória nos céus e nos céus que vão além dos céus. He's saying, it is marvelous to my eyes. E ele diz assim: é maravilhoso para os meus olhos essa visão. It leaves me just wondering how great you must be. E eu fico aqui apenas pensando o quão grande tu deves ser. It leaves me simply going, wow.
E eu fico aqui pensando, nossa, That's the way I feel. It's just, wow. é assim que eu me sinto, simplesmente, nossa. It's like if the richest king on the whole of this earth É como se o maior e o mais rico de todos os reis da terra was to take you and start showing you his wealth. fosse te levar para visitar e ver toda a riqueza dele. The way in which King Solomon was showing the Queen of Sheba his wealth. Da mesma maneira que o rei Salomão estava mostrando à rainha de Sheba todo o seu trabalho e riqueza. That when he reaches a certain point, you think, wow, this is a lot of wealth. E chega num certo ponto de tanto ver riqueza que você pensa, meu Deus, isso é muita riqueza. And maybe it's just after 1 hour of showing you around. E provavelmente depois de 1 hora de tanto ver as riquezas, And the king continues for another 2 hours. e aí o rei continua te levando por mais 2 horas. And 4 hours. E depois mais 4 horas. And 10 hours. E depois disso mais 10 horas. And you're even tired now of taking in his wealth. E você já está cansado de ver tanta riqueza. Because the more you visit, the more things you are seeing. Porque quanto mais você visita, mais coisa tem para ver. And then he continues for the rest of the day, Mas aí ele ainda vai continuar a te levar pelo resto do dia. showing you more and more and more. E ele te mostra mais e mais e mais. And then you now admit you are tired. Então você fala, tô cansado. And then he says, you know, there's so much more we still need to see. Mas ele olha para ti e fala, mas ainda tem tantas coisas para a gente ver. You are the one who now just gives up and says, no, I've seen more than enough. Então você desiste e fala, não, eu já vi o suficiente. Or like the Queen of Sheba said to Solomon, Ou como a rainha disse a Salomão, that when I was being told, I could not believe what I was hearing. quando eu ouvi falar, eu não acreditei no que me contaram. But now that I've come and seen what I have seen, Mas agora que eu venho e vi o que eu vi, what I was told is not even half of what I have now seen here. aquilo que me contaram não chega nem aos pés daquilo que eu contemplei. That's the kind of picture that he is bringing out here. E esse é o tipo de imagem que o salmista está criando aqui. You have set your glory above the heavens. Tu expuseste nos céus a tua majestade. And David, I want to repeat, did not have the telescopes we have today. E eu quero repetir uma coisa para você. Davi não tinha um telescópio como nós temos hoje. Have you seen some of the pictures that come from the telescopes showing the universe? Você já teve a oportunidade de ver as fotos dos últimos telescópios mais modernos que mostram foto do universo? Showing you our solar system E que mostram o nosso sistema solar? as the galaxy to which we belong, E que mostram a galáxia que nós pertencemos? and then more and more galaxies. E que vão além e mostram outras galáxias depois da nossa? It's just incredible. É simplesmente incrível. The glory that has been set above our little planet. É incrível toda a glória que cerca todo o nosso pequenino planeta. Surely we should stand back and say, we worship a great God. Certamente nós deveríamos simplesmente olhar para tudo isso e dizer: nós adoramos um Deus maravilhoso. If it does not leave you worshiping, I don't know what can make you worship. E se tudo isso não te leva a adorar esse Deus, eu não sei mais o que poderia levar. We are not bowing down to a creature that has been made by other human beings
out of wood or stone. Veja bem, nós não estamos adorando coisas que foram criadas pelos seres humanos de madeira ou de pedra. We are worshiping one who has brought this universe into existence. Nós estamos adorando aquele Deus que trouxe todo esse universo à existência. You have set your glory above the heavens. O Senhor colocou toda a sua glória acima dos céus. But let's quickly look at the second sphere. Mas vamos ver a segunda área. And as I said, he looked up and then he also looked down. E como eu falei, o salmista olha para o alto, mas ele também olha para baixo. In looking down, he deliberately looked at the weakest here on earth. E olhando para baixo, ele intencionalmente foca nas criaturas mais fracas dessa terra. Verse 2. Verso 2. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Now let's admit it. The way this verse is phrased makes it a little difficult to understand. Veja bem, a maneira como esse versículo foi construído torna um pouco difícil a sua compreensão. What did David mean? O que ele quis dizer? Thankfully, there is an interpretation for us in Matthew chapter 21. Graças a Deus, a gente pode entender esse texto lendo um pouquinho lá em Mateus capítulo 21. And the one who is interpreting it for us is Jesus Christ. E quem está interpretando para a gente é Jesus Cristo. He cannot be wrong. Com certeza ele não está errado. So let's go there. Vamos lá em Mateus 21. Matthew 21, and our brother will read for us verse 14 down to verse 16. Mateus capítulo 21, e nós vamos ler do 14 ao 16. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? And of course, Jesus was referring here to Psalm 8. E é claro, Jesus está aqui citando o Salmo 8. I want you to notice two things. Eu quero que você perceba duas coisas. First of all, it is the weakest on earth. Veja, em primeiro lugar, são os mais fracos na terra. There are at least three that can be spoken of as weak. Há pelo menos 3 que podem ser chamados de fracos. First of all, it is the children who are crying out in the temple. Primeiro são as crianças que estão clamando no templo. They are obviously extremely weak. Com certeza, elas são obviamente fracas. That is why people like the chief priests and so on would have wanted to just push them aside. É por isso que os sacerdotes e os escribas só queriam afastá-las dali. They can easily do that. Porque elas podiam fazer isso facilmente, afastá-las dali. But there is another category of those who are weak, Mas há uma outra categoria de fracos aqui, and it is the blind, que são os cegos. and then also the lame. E então também os coxos. All these are coming to the Lord Jesus Christ. Todos esses fracos estão vindo ao Senhor Jesus Cristo. All these are coming to be blessed by the Lord Jesus Christ. E todos eles estão clamando para serem abençoados por Jesus Cristo. All these are appealing to the Son of God. Todos eles estão apelando ao Filho de Deus. And in answer to their prayers, they are also praising Him.
E em resposta às suas orações respondidas, elas também estão louvando a ele. Because the chief priests and the scribes saw, listen, the wonderful things that he did. Porque os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia. They didn't like it E eles não gostaram, because they were his enemies, porque eles eram inimigos dele. which we will see in a moment or two. O que a gente vai ver daqui a pouquinho. But at least they are admitting that he is doing wonderful things. Mas ao menos eles estão admitindo que Jesus está fazendo coisas maravilhosas. But because they are his enemies, they are not praising him. Porém, como eles são inimigos, eles não estão o adorando. But the children who are not his enemies, Mas as crianças que não são inimigas de Cristo, they are praising him. elas sim estão adorando a ele. Hosanna to the Son of David. Hosana ao filho de Davi. God is the one who does this. Deus é quem faz essas coisas. God causes the weakest of the earth to worship him. Deus é quem leva os mais fracos da terra a adorá-lo. Let's quickly go back then to our text. Vamos voltar rapidamente para o Salmo 8. Jesus has done the interpreting for us. Jesus nos ajudou com um trabalho de interpretação. We read now in verse 2, Nós lemos agora no verso 2. out of the mouth of babies and infants, Da boca de pequeninos e crianças de peito. those who are the weakest on the earth, Aqueles que são os mais fracos da terra. those who can be easily crushed, Aqueles que são facilmente derrubados. you have established strength. O Senhor escolheu fazê-los fortes. You have done something that is powerful, O Senhor fez algo poderoso that shows that you are powerful e que mostra que o Senhor é poderoso. by the way in which you answer the prayers of those who are weak. You do the impossible among them. Mas quando o Senhor mostra o teu poder respondendo à oração dos fracos, o Senhor faz o impossível através deles. Why do you do so? E por que o Senhor faz assim? Because of your foes, because of your enemies. Por causa dos teus inimigos. You want to silence your enemies. Tu quer silenciar os teus inimigos. You want to confound your enemies. O Senhor quer confundir os teus inimigos. You want to defeat your enemies. O Senhor quer derrotar os teus inimigos. Those who are trying to show that you are nothing, Aqueles que querem mostrar que o Senhor não é nada. you actually show them that you are everything. Então o Senhor mostra a eles que o Senhor é tudo. By the way in which you preserve the weakest. Pela maneira pela qual o Senhor preserva os mais fracos. They are about to be smashed by the powerful. Eles estão a ponto de serem esmagados pelos poderosos. They cry out to you, Eles clamam a ti. and you change providence like that. E a tua providência muda toda a situação. That the very powerful ones get defeated, Os poderosos então são derrotados and the weak ones get preserved. e os mais fracos são preservados. And there's only one way anybody can explain this. E só tem uma maneira que nós podemos explicar isso. God has intervened. Deus interveio. God has answered prayer. Deus respondeu às orações. Therefore, the weakest of the earth end up praising you, E, portanto, os mais fracos da terra te adoram. because you are showing that you are a God of power, Porque o Senhor tem mostrado que o Senhor é um Deus de poder. that you are a God of love, Que o Senhor é um Deus de amor. that you are a God of wisdom. Que o Senhor é um Deus de sabedoria. And therefore, the weakest of the earth worship. E por isso, os mais fracos da terra te adoram. David has seen this with his own eyes. O rei Davi viu isso com seus próprios olhos.
And it has also made him to say, this God is worthy of worship. E isso fez ele dizer: esse Deus é digno de It's louvor. not just when he looks at the created order, Então não é somente quando ele olha para toda a ordem criada, it is also when he looks at God's ongoing providence. mas também para quando ele olha para a contínua providência de Deus. He always says, look at what God has done. Mas ele sempre vai dizer: olha para o que Deus fez. It makes him worship God. E isso faz ele adorar a Deus. Does that do the same in your life? Isso faz o mesmo na tua vida? When you go out at night, do you say, wow, what this great God has done? Quando você sai à noite, você diz: nossa, olha o que esse Deus grandioso fez. Do you also look down and see the weakest on the earth, E quando você olha para baixo, você vê os mais fracos na terra? especially his church that continues to be persecuted? Especialmente a igreja de Cristo que continua a ser perseguida. People of God crying out to God. O povo de Deus clamando a Deus. And in answer to their prayers, worshiping the living God. E diante das respostas de orações, você louva o Deus vivo? Does it also fill your heart with praise to God? Por acaso isso preenche o teu coração com louvor a Deus? Oh, I plead with you, open your eyes. Eu peço a você, abra os teus olhos. This God is worthy of all glory. Esse Deus é digno de toda a glória. You must be like the shepherds when Jesus Christ was born. Você tem que ser como aqueles pastores quando Jesus nasceu, They began by looking into the heavens que primeiro olharam para o alto dos céus. and seeing the angels of God, E eles viram aqueles anjos de Deus, saying, glory to God in the highest, dizendo glória a Deus nas alturas. and on earth peace to all that God gives his favor. E dizendo, e paz na terra a quem ele quer bem. And they looked at one another E eles olharam um para o outro in complete amazement, em completa surpresa, because they've seen something of the glory of God in the heavens. admirados porque eles viram algo maravilhoso nos céus. And then they said, let's go. Let's go to where he's told us to go. Então eles dizem um ao outro, bora, vamos ver, vamos aonde ele mandou a gente ir. And they rush into Bethlehem, Então eles correm para Belém. into a cowshed. Então eles veem aquela manjedoura. And what do they find there? O que eles acham ali? A baby. Um bebê. A weak baby. Um bebê fraquinho. A baby that is about to be hunted like a wild animal E um frágil bebê que estava para ser caçado por um animal. by King Herod. O rei Herodes. But that baby is King Jesus, Mas aquele bebezinho é o rei Jesus. the King of Kings, O rei dos reis. the Lord of O Lords. Senhor dos senhores. And even there, they worship. E mesmo ali, eles adoraram. May that be your experience with this great God. May that be your experience with this great God. Isso pode ser experimentado somente com esse Deus grandioso. Whether you are looking up there Seja olhando para o alto, or you are looking down here, ou olhando para baixo, you are saying, God, you are worthy você of all glory. está sempre dizendo, Deus, tu és digno de toda a glória. Amen. Amém.